Olá, turminha! E aí, vocês estão gostando da nossa semana de revisão? Acredito que sim. Agora nós vamos fazer revisão de filosofia. Vamos ver o que tem aqui preparado, né? Então, eu gostei muito dessa imagem, né, de abertura de um capítulo de vocês, né? Quando fala percepção, a primeira relação com a arte. Então, essa luz, ela nos dá a ideia de aprendizado, né? Mas o que vem na mente de vocês quando vocês observam essa luz, com esses raios coloridos, né? E essa criança, por que de ser uma criança? Né? Então, a filosofia, ela nos leva a pensar o que a pessoa que criou essa imagem quis nos passar. Qual é essa relação que tem a filosofia com a arte? Por que filosofar está direcionado, está relacionado com a arte? Vamos aqui, né? Então, a percepção. Você já parou para pensar sobre a palavra percepção? Ou sobre o que você percebe? Né? Então, pedia para que você procurasse o significado da palavra percepção. Então, quando você observa aqui, nós observamos que tem duas crianças e ao fundo tem uma paisagem da natureza que provavelmente está durante o dia. Por quê? Porque nós observamos que nós vemos o claro, certo? E o que é que eu posso perceber? O que será que essas crianças estão pensando? O que será que elas estão fazendo? Para onde elas estão apontando? Qual situação da vida, nesse momento, elas estão vivendo? Então, tudo isso me leva a refletir, ok? Então, para a filosofia, a percepção tem muito a ver com a maneira como você deixa que o mundo chegue até você. Como ele o afeta e, a partir daí, como você reage a ele. Então, em algumas circunstâncias, nós recebemos alguma notícia e se nós estamos bem, a gente consegue tirar aquela notícia, né? Uma doença de alguém. Não, mas vai ficar bem, é algo passageiro. Mas se nós deixamos que essa notícia nos abale, a gente não vai conseguir ver o lado positivo. A gente só vai ficar imaginando, ai meu Deus, ele está doente. Ai, por que aconteceu isso? Quando nós estamos bem mentalmente, a gente não é uma doença, mas ele vai se curar, existe a medicina, tem um tratamento. Então, como que eu deixo que o mundo me afete, certo? Como eu vou reagir diante daquela situação que o mundo está oferecendo para mim, certo? Alguma vez você já tinha parado para pensar sobre qual é a sua reação frente às coisas? Né? Como você pode receber uma notícia que muitas vezes não seja tão boa, mas você consiga ver o lado positivo, você consiga ver uma luz no fim do túnel, como se diz. Difícil mas só que a gente precisa aprender a ver o lado positivo, né? E quando eu pergunto a vocês, a arte o que é? A arte pode se dizer sim, ser uma representação da realidade, mas a partir de outros pontos de vista. Pode criar, inventar, copiar e transformar. Vamos ver o que isso significa. A arte e a realidade. A arte é muito interessante, justamente porque representa o mundo considerando vários pontos de vista. Às vezes a arte é uma imitação do mundo. Mas como assim a arte é uma imitação do mundo? Por acaso você já viu aqueles desenhos que os artistas fazem do rosto de alguém, que faz a pintura a lápis? Não é realmente parecido? Então ali, aquele desenho, ele imita a realidade, ok? Certo? Há outro jeito de representar o mundo que se configura também como arte, é a criação. Ao mesmo tempo que aquele desenho do rosto feito a lápis é uma imitação, né? A criação também faz parte dessa configuração de arte, ok? Em um primeiro olhar, muitas vezes quando a gente observa um quadro, a gente não consegue compreender o que o artista quis dizer ali, né? Em um primeiro olhar, não se parece em nada com nada desse mundo, mas quando você ouve o artista explicar,
ou lê algo a respeito e olha novamente, você percebe, né? Então, se de repente aquela imagem que nós mostramos da criança fosse um quadro e o artista passasse para você o que ele quis dizer, aí você para pensar, realmente tem alguma coisa a ver, realmente. Então, a gente quando passa a ter uma ideia de quem criou, o que ele nos explica sobre o que ele quis passar com aquela criação, a gente passa assim a ter um novo olhar para essa realidade. É como se aqui, colocasse o óculos. Por isso que está representado. É como se de repente não estivesse vendo muito bem. O Criador passou a impressão e é como se essa explicação dele abrisse os nossos olhos, né? Os nossos olhos para a realidade. Agora vamos pensar um pouco sobre as palavras ao lado. Imitação, criação e construção. Elas três fazem parte da arte. A arte que imita, a arte que cria e a arte que constrói, né? Nós já estudamos isso aí. Agora, e a relação das pessoas com a arte? Aqui nós observamos o que? O grafite, ok? Então a arte pode nos ensinar muito sobre o mundo. Talvez, toda vez que se vê um grafite na parede, por exemplo, encontra-se uma boa oportunidade para pensar. Quando você vê essa imagem, é como se tem um rosto, e aqui às vezes a gente pensa ser fios de cabelo e ao mesmo tempo a gente vê mãos, como se essas mãos estivessem tapando a boca. O que significa isso? Tapar essa boca, será que era para não falar? Será que significava opressão? Essas mãos todas sobre o rosto dessa mulher significaria opressão ou não? Será que significaria ajuda? Seriam mãos que estavam tentando ajudar essa mulher que está oprimida? Então depende muito da visão de como você vê e faz a interpretação desse grafite, certo? Os grafites normalmente eles vêm carregados de uma crítica social. Assim, a arte se torna uma boa chance para refletir sobre as coisas à sua volta. Então, eu queria que vocês refletissem sobre essa imagem, né? O que vocês acham que essas mãos representam. E quando vocês observarem grafites na rua, que realmente vocês parem para pensar no sentido, no que aquele grafite quer dizer. E por último, nós temos aqui o quadro, né, que nós estudamos da Mucama, de Tarsila Amaral. Então, esse quadro que ela fez com base em histórias que ela ouvia quando criança, que chamou a atenção dela, que diziam que as mucamas, elas colocavam pedras no bico do seio para que esses seios se alongassem e elas pudessem amamentar seus filhos. E essa história Tarsila levou, né, para sua fase adulta, aquele fato de imaginar que elas colocavam pedras nos bicos dos seios, que elas amarravam as crianças às suas costas, né, para trabalhar, isso ali cresceu junto com ela e ela transpôs aquela realidade dela para o quadro, da forma que ela imaginava. Então, nós vamos finalizar a nossa aula com esse pensamento. Como eu posso criar na arte, como eu posso imitar e como eu posso copiar. Então, a Tarsila trouxe uma história, uma memória que ela tinha de quando criança para a sua fase adulta, transformou ele numa obra de arte que, se a gente observasse só o quadro, nós veríamos o quê? Apenas uma mulher. Não saberíamos o que tem atrás dessa história. Agora, quando a gente lê o que ela quis dizer com aquilo, o porquê daquilo ali, você fica a imaginar como era a vida dessas mulheres. Aí você passa a entender. Então, por isso que ela desenhou essa mucama. Porque ela trazia aquela imagem, né, aquele pensamento de histórias que ela ouvia quando crianças. Então, isso, aí você passa a ter um novo olhar. Não é só uma mulher desenhada. Tem uma história por trás disso tudo. Então, eu vou mandar atividade para vocês sobre esse assunto que eu acabei de falar lá no grupo, para que vocês respondam. Próxima aula a gente faz a correção e dá continuidade à nossa revisão. Até lá!